Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, o chamado de Deus. O que é o chamado de Deus? Como podemos discerni-lo? E como ele pode nos fazer mais vocacionados e enviados? O chamado de Deus é o convite que ele nos faz para seguir um propósito específico em nossa vida, de acordo com a sua vontade, a sua glória e o seu reino. O chamado de Deus é a expressão da sua graça, do seu amor, do seu cuidado e do seu plano. O chamado de Deus não é apenas uma tarefa, mas uma vocação, uma identidade, uma relação. O chamado de Deus não é apenas nosso, mas dele, que nos capacita, nos orienta e nos envia. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus do chamado. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus do chamado, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos receber o seu chamado. Não por mérito, nem por esforço, nem por religião, mas por graça, por fé, por obediência. O chamado de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. O chamado de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos discernir o chamado de Deus na prática? Como podemos saber qual é o seu propósito para a nossa vida? Como podemos nos tornar mais vocacionados e enviados por Deus? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o chamado. O primeiro princípio é: o chamado de Deus é fruto da oração. A oração é a comunicação, a intimidade, a dependência, a confiança. É o diálogo com Deus, o louvor a Deus, a súplica a Deus, a escuta de Deus. É a busca da sua face, da sua vontade, da sua graça, da sua direção. A Bíblia nos diz que a oração é um meio para discernir o chamado de Deus, para conhecer a sua voz, para entender a sua vontade, para receber a sua orientação. Ele nos diz: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Ele nos promete: se, pois, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, 5. Ele nos assegura, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Você ora a Deus em sua vida? Você dialoga com ele, você o louva, você o súplica, você o escuta? Você busca a sua face, a sua vontade, a sua graça, a sua direção? Você discerne o chamado de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O chamado de Deus é fruto da oração. O segundo princípio é: o chamado de Deus é fruto da palavra. A palavra é a revelação, a verdade, a instrução, a correção. É a Bíblia, que nos conta a história de Deus, que nos ensina os seus mandamentos, que nos mostra os seus exemplos, que nos inspira os seus valores. É o Verbo, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que é o Senhor da história. A Bíblia nos diz que a palavra é o critério para discernir o chamado de Deus, para conhecer a sua mente, para entender a sua vontade, para receber a sua sabedoria. Ele nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ele nos promete:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele nos assegura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Você lê a palavra de Deus em sua vida? Você estuda a Bíblia, você medita nos seus ensinos, você segue os seus exemplos, você aplica os seus valores? Você conhece a mente de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus? Você discerne o chamado de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O chamado de Deus é fruto da palavra. O terceiro princípio é: o chamado de Deus é fruto do Espírito. O Espírito é a presença, o poder, o consolo, o guia. É o Espírito Santo, que é Deus, que é o conselheiro, que é o ajudador, que é o intercessor. É o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos regenera, que nos cela, que nos enche, que nos capacita. A Bíblia nos diz que o Espírito é o agente para discernir o chamado de Deus, para conhecer a sua voz, para entender a sua vontade, para receber a sua unção. Ele nos diz: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Ele nos promete: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Ele nos assegura: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Você vive no Espírito de Deus em sua vida? Você o reconhece, você o ouve, você o obedece, você o segue? Você recebe a sua presença, o seu poder, o seu consolo, o seu guia? Você discerne o chamado de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O chamado de Deus é fruto do Espírito. O quarto princípio é: o chamado de Deus é fruto da vocação. A vocação é o propósito, o dom, o talento, o serviço. É o que Deus nos criou para ser, para fazer, para oferecer, para contribuir. É o que nos dá sentido, alegria, satisfação, realização. É o que nos diferencia, nos identifica, nos capacita, nos envia. A Bíblia nos diz que a vocação é o resultado de discernir o chamado de Deus, de conhecer a sua voz, de entender a sua vontade, de receber a sua unção. Ele nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Ele nos promete: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Ele nos assegura: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Você vive a sua vocação de Deus em sua vida? Você sabe o que Deus te criou para ser, para fazer, para oferecer, para contribuir? Você sente sentido, alegria, satisfação, realização? Você se diferencia, se identifica, se capacita, se envia? Você discerne o chamado de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O chamado de Deus é fruto da vocação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o chamado de Deus, e como podemos discerni-lo. Eu quero te encorajar a buscar o chamado de Deus em sua vida, para que você possa ser mais vocacionado e enviado, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, o chamado de Deus é fruto da oração, da palavra, do Espírito e da vocação. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.